dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. É intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão um pênalti lá para o Fluminense, pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. O Flamengo vai tomar alguma posição? Assim, não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios, reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. O Daronco ganhou uma camisa do Flamengo hoje? Eu sei lá se ele ganhou a camisa do Flamengo. Que eu recebi essa informação, só isso. Camisa do Flamengo, então você vê aonde você pegou essa informação aí. Se de fato vai concretizar o possível título que é o pentacampeonato. Vamos seguida de Copa Baixa. A gente está aqui na nossa posição com o Marcos Braz. Marcos, ouvimos o Felipe Luiz, ouvimos também o Bruno Spindel ainda há pouco. Claro que tem muita coisa para falar sobre essa classificação, mas um tom, mais uma vez, de reclamação no que diz respeito a marcações da arbitragem de vídeo. E aí queria saber de você, na condição de vice-presidente do Flamengo, se é algo corriqueiro que realmente vem sistematicamente prejudicando e como o clube interpreta essa situação. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez vou vir aqui. Cadê ela lá? Mais uma vez eu vou vir aqui reclamar, mas com a classificação do Flamengo, que é o mais importante. Eu acho que a arbitragem errou no primeiro lance do jogo ali, quando não expulsa o jogador. Eles estão alegando que tinha cobertura, eu não vi cobertura absolutamente nenhuma. Muitos cartões, eu acho que desproporcionais. E é isso, quanto mais a arbitragem brasileira em relação a isso aqui. E eu não sei o que estão reclamando aí de absolutamente nada. Pelo menos o Corinthians não tem que reclamar de absolutamente nada. Só a gente tem que reclamar. A gente chegou aqui no começo do jogo com um som ambiente do estádio revertido para dentro do vestiário. Assim, uma loucura que estava lá dentro. Você não conseguia ouvir absolutamente nada. Bastante luzes apagadas. As luzes, a gente entende que possa ser um problema em relação à parte elétrica, isso acontece, isso acontece tudo quanto é lugar. Agora, a reversão do som para dentro do vestiário, aí já é um pouquinho, acho que já é premeditado. Mas enfim, o quarto árbitro resolveu bem também, e a gente só, com muita calma e tranquilidade, falou: se continuar com a música, a gente não entra em campo. Até porque você precisava se concentrar ali, você precisa falar, o técnico fala, as pessoas falam entre si, não é só a hora de rezar. O jogo já começa ali 20 minutos antes, meia hora antes desse processo, do horário de 4 horas, né? Não começa 4 horas ali dentro do vestiário. Mas é isso, eu acho que o Flamengo mereceu aí, pelo que jogou, acho que todo mundo jogou, chegou uma hora que estava jogando pelo Bruno Henrique, né? A expulsão dele eu tenho como correta da arbitragem, na minha avaliação, mas o que ele poderia ter interpretado em relação ao primeiro ou segundo lance do jogo, em que o Arrascaeta ia entrar sozinho, e o pior, o estarrecedor, não é o erro da arbitragem, que às vezes o árbitro está em algum local em que ele possa estar desprivilegiado. O absurdo é o VAR não chamar, o VAR não chegar e pelo menos analisar o que foi analisado. Mas enfim, o resultado foi o que a gente queria. Estamos na final, é a terceira final consecutiva que o Flamengo consegue. Isso que é o mais importante. Vocês receberam alguma coisa sobre a possível... Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está indo na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, tanto que tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira.
Quando o Bruno Henrique errou, ele tomou o vermelho e assim foi. Então, eu acho que no começo do jogo ele quis... Ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas infelizmente numa sequência teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva, e aí ele chegou e expulsou o jogador, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. O Flamengo deu uma camisa pro Daronco depois do jogo, o Corinthians alega isso e exige que seja colocado na súmula. É vergonhoso essa tua pergunta. Eu respeito a tua pergunta, pelo amor de Deus. Não, calma. Porque eu recebi a informação. Mas calma. Deixa eu ir até o final. Deixa eu ir até o final, depois o senhor fala. Vai lá. Tá? Sim, senhor. O que acontece é o seguinte, imputar qualquer tipo de situação, a arbitragem de hoje é piada, né? É piada. Eu respeito a tua pergunta. Peço até desculpa, respeito a pergunta, mas é uma piada falar de camisa. Eu não vi se deu camisa, se não deu camisa. Mas se deu camisa não adiantou nada não, foi pior. Ô Braz, em relação ao Hugo Souza... Tinha que ter tomado as camisas. Em relação ao Hugo Souza, agora passado o jogo, pode acontecer alguma evolução, que você entende? Houve alguma coisa aqui, aproveitando a vinda de vocês para o Rio de Janeiro? Vai ter alguma definição em relação ao Hugo Souza? Não, primeiro, mais R$500 mil. A definição é essa, mais R$500 mil, totalizando R$1,5 milhão que eles têm que pagar. E até agora, eles não apresentaram a documentação que a gente entende que nos deixa com segurança em relação à compra efetiva do atleta. E a gente vai esperar isso com muita tranquilidade. Quando isso acontecendo, o Flamengo ainda continua com 40% do atleta. É importante você ter uma posição grande num jogador aqui no Corinthians, seja lá quem for, ou o Hugo ou qualquer outro, porque é um jogador que ele vai se valorizar aqui ao natural. Agora, a gente precisa que esse primeiro passo aí seja definitivamente se concretizado. Enquanto não se concretizar, fica como é que tá. Entendeu? Eu queria botar até um amistoso para ganhar mais R$500 mil. Tá bom, valeu, gente. Ó, trazer o Bruno aqui agora. Pode ficar na posição. Acredito que o sistema defensivo tenha um sabor especial, porque num somatório, se levarmos em conta que foram 2 jogos, e nesses 2 jogos a zaga não foi vazada, dá para concluir, óbvio, que o gol no jogo de ida foi muito importante, mas a defesa, fazendo a parte dela, foi fundamental para o Flamengo garantir a 3ª final de Copa do Brasil consecutiva. Boa noite. Boa noite, privilegiado em estar nessa 3ª final em 3 anos de clube, né? Um jogo que se tornou muito mais difícil do que era esperado pelo fato da expulsão. Mas foi uma coisa que eu falei com o Bruno Henrique no intervalo, que ele estava bastante cabisbaixo, chorando, que a gente ia se entregar de corpo e alma por ele, que ele é um cara extremamente importante para o nosso grupo, o grupo todo gosta muito dele. Então, um sistema defensivo que conseguiu neutralizar o Corinthians e conseguiu fazer um grande jogo para sair com essa classificação para a final. Fabrício, o quanto a questão do Corinthians começar a alçar bolas na área do Flamengo facilitou para você, já que a equipe não tinha um centroavante de referência mais alto, facilitou um pouco a marcação por ali? Talvez a gente, com a expulsão do Bruno e a gente abaixando as linhas, eles tiveram que propor um pouco mais o jogo, né? Então a gente sabia que eles não tinham esse meio que ficava ali no entre linhas, então a linha ficava bastante postada atrás e no quesito chuveirinho pegava a defesa de frente, que fica bem mais fácil, bem mais confortável para o zagueiro tirar a bola. Fabrício, o quanto essa questão de clima hostil pegou para vocês? Foguetório, o hotel, o Mateuzinho até, que é ex-companheiro que você falou, né, que o clima aqui ia ser hostil, enfim, o quanto isso pegou para vocês? Tem informação de luz apagada no vestiário, som alto, quanto isso mexeu com o Flamengo para essa partida? Cara, jogo grande, clima hostil, para quem joga no Flamengo está sempre encontrando esse tipo de clima, é sempre preparado para esse tipo de jogos, motivação a mais pelo foguetório, pelo que foi feito no vestiário. Eu acho que isso é uma coisa, pode ser um combustível, mas de estar aqui numa semifinal, talvez os 2 times de maiores torcidas do Brasil se enfrentando, valendo uma vaga na final, não tem uma motivação a mais, a não ser esse tipo de jogo para a gente conseguir impor o nosso ritmo, fazer o nosso jogo para conseguir essa classificação. Então, acho que o que aconteceu no extra é mais um combustível a mais para a gente conseguir fazer o grande jogo que fizemos. Fabrício, o que você enxerga como a principal Mais uma dificuldade pergunta aqui para o Fabrício Bruno. Cara, hoje
É um pouco difícil de falar pela circunstância do que aconteceu, né? A gente jogou desde os 25 minutos do primeiro tempo com um jogador a menos, então não tem como a gente propor jogo jogando diante na casa do adversário, diante de quase 50 mil torcedores. É difícil pra gente conseguir propor jogo, mas pelo menos no quesito defensivo o time conseguiu se performar e performou muito bem para levar essa classificação para o Rio de Janeiro. E o que projetar da final contra o Atlético Mineiro agora? Um outro grande jogo, 2 grandes jogos, 2 grandes equipes que chegam na final por méritos, então jogos dificílimos, logo agora na sequência, né? Não tem essa diferença que teve dias de descanso entre uma fase e outra, entre a quarta para a semi, e agora para a final é um tempo menor, então a gente tem que se preparar, se dedicar, voltar a atenção para o Campeonato Brasileiro e aí logo em seguida pensar no Atlético Mineiro para a gente estudar o adversário e fazer 2 grandes jogos e, se for da vontade de Deus, que a gente possa conquistar o título. Fabrício, na quinta tem o sorteio dos mandos de campo, que recebeu. O que vocês preferem internamente? Eu sei que é meio difícil de falar, mas jogar o jogo de volta em casa ou fora? Cara, pra quem quer ser campeão, a gente vai ter que ir a Belo Horizonte de qualquer forma, seja no jogo de ida ou de volta, a gente vai ter que ir lá enfrentar eles. Então, para quem quer ser campeão, a gente tem que fazer grandes jogos tanto dentro quanto fora de casa. Decidimos uma semifinal fora de casa, com um jogador a menos durante boa parte do jogo, e conseguimos ser muito efetivo na parte defensiva, e o gol em casa com certeza nos deu uma segurança grande para a gente ter essa postura defensiva aqui, que foi muito um êxito enorme para todos nós. E o que o Felipe Luiz pede de diferente para você, Fabrício Luiz, como zagueiro, de diferente em relação ao que o Tite pedia? Cara, eu não tive essa conversa assim direta com o Felipe. Acabou quando ele chegou, eu fiquei 2 jogos fora, depois joguei agora contra o Fluminense, voltei a entrar hoje. Assim, a gente precisa ter essa conversa para a gente tentar entender o que acontece, o que ele quer, o que ele gosta, para aí sim eu continuar a voltar performado da forma que eu sempre performei, e estou aqui disposto a ajudar o clube da melhor maneira possível, sendo jogando ou entrando no decorrer do jogo, ou até mesmo ficando bom. Qual foi o papo, Felipe? Fabrício, com o Felipe Luiz? Logo no momento acontece a expulsão e a substituição rápida, tirando o Gabi, colocando você. Qual foi o papo ali rápido com ele para essa escolha? Não, a substituição seria um processo normal em vista do que aconteceu, né? A gente perde o Bruno, que é um cara de recomposição muito pelas laterais, acompanhando bastante ali. Jogava muito em cima do Mateuzinho, que é um atleta que ataca bem, que é bastante ofensivo. E automaticamente é uma substituição que ia ficar só com o centroavante na frente, que era o Gabi, e aí automaticamente a gente perderia esse cara da recomposição. Então, assim, sacrificou o Gabi, eu acabei entrando, mas isso é em prol do grupo, é em prol da gente buscar essa vaga que a gente estava indo atrás, e graças a Deus conseguimos. O lance do Bruno acabou que foi um pouco feio. Se ele falou alguma coisa com vocês no vestiário depois? Cara, Bruno bastante abatido, chorando muito, e é porque é difícil um jogo grande desse, você perder um jogador é difícil, principalmente para quem um cara é decisivo igual ele. A gente num jogo difícil diante do adversário, então assim, a gente procurou passar força para ele, porque é um cara extremamente importantíssimo pra gente. Não joga o primeiro jogo, mas a gente tem certeza que ele vai ser super importante pra gente no segundo jogo. Beleza? Tá bom, obrigado. André, em seguida